E Mari, nessa época, então, você namorou a vida inteira. Namorei a vida inteira. Namoros Não longos. é com o seu... Namoros longos. Não é com o seu marido atual. Meu marido atual, eu vou fazer 10 anos com ele. Casada. 7 de casado. Ah, tá. 10 com ele. E aí, assim, essa parte da maternidade, né? Só pra te situar, né? Então, Isadora e eu somos amigas há muito tempo. Isadora, bom, tem coisas que eu nem sei dela, né? Enfim, que eu vou perguntar também. Mas essa coisa de maternidade, muito louco, porque a gente tá... Isadora na idade de Cristo, 33. Eu com 32, tá vindo e tal. E aí, a gente queria te fazer algumas perguntas também. Sim, pensando mais assim, em que momento? Porque, assim, essa Você coisa que pensou você namorou nisso? a vida inteira. Daí eu pergunto, a maternidade é muito louco, né? Porque tem muitas amigas que estão nessa fase de, tipo, não quero. Não sei se quero. Será que eu tô errada de não saber se eu quero ou quero? Não, eu nasci pra ser mãe. Daí eu falo, bom, mas como que você nasceu pra ser mãe? Desde o dia que você nasceu, você acordou e falou, eu sou mãe. Então, Cara, é esse uma papo coisa louca. é bem interessante. Eu sempre quis ser mãe, tanto que minha mãe conta que de pequenininha, sabe quando tu pergunta pra uma criancinha de, sei lá, 7, 8 anos, o que tu quer ser quando crescer? Daí a criança responde, eu quero ser uma fada, quero ser uma bailarina, geralmente uma coisa lúdica, assim, ou professora e tal. Eu sempre dizia, eu quero ser mãe. Nossa. Então, assim, e eu acho que até uma idade viável, eu queria ser mãe. Quando começou a ficar viável, eu não quis ser mãe. Falou, gente. tô repensando. E aí, não, eu nem tô repensando, eu não queria maternar. E eu tratava, assim, eu vou tentar te explicar o que passava na minha cabeça, tá? Por favor. Eu tinha medo de me arrepender. Tá. Porque a permanência do status era muito assustadora para mim. Uma vez mãe, tu és mãe para sempre. Não tem volta. Sempre. Sim. E essa permanência era muito avassaladora para mim. Eu pensava, assim, bem egoístamente, ou julguem da forma que quiserem, assim. Eu tô sendo muito real com o que eu sentia e como eu questionava. De falar, puta, isso estava tudo certo, o que eu fui inventar isso, agora é irreversível. Assim, isso me atormentava, entendeu? E eu tinha medo. Mas, Mari, posso falar uma Medo, coisa agora, ouvindo do outro lado? Igual aqui. É. Porque eu sempre quis, tal. Daí, quando chega aquela hora, tipo... Tá, tô com um cara certo, queria que fosse o pai. Daí, eu fico assim... É o que você falou do egoísmo, só que... eu ouvi uma menina falar outro dia para uma amiga nossa que estava na dúvida. Ela falou, que bom que você tem essa dúvida, porque vai fazer você pensar direito, né? Não é aquela coisa, ai, você mãe e, tipo, tudo bem. Você tem que pensar. Daí eu, por exemplo, amo jogar tênis, o corpo do meu marido não vai mudar. Eu vou ficar parada. Será que minha profissão vai ser a mesma coisa? Se eu vou conseguir voltar? E eu vou ser mãe para sempre. Quero isso. Então, você falar, graças a Deus, bom, porque... Eu tinha, ao mesmo tempo que eu sentia tudo isso, eu tinha medo de uma possível solidão póstuma. Olha que maluquice, tá? Eu fiz análise, eu fiz terapia junguiana por 12 anos, hoje eu faço comportamental, enfim, mas eu sou uma pessoa analisada, assim. E aí eu me lembro que eu tratava bastante disso, esse medo de ficar sozinha. Tá? Porque a maternidade também vem associada à formação de família, ao que tu deixa, enfim, né? Ao entorno, ao futuro, ao depois. Não que isso seja certo, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas assim... Mas a gente pensa. É uma condição que vem involuntariamente na tua cabeça. Com certeza. E aí, tratando tudo isso e tal, eu sempre pensei assim, conheci o meu marido aos 32. Tinha acabado de acabar um relacionamento de 5 anos que eu morava junto e que eu tinha certeza que eu não queria ser mãe. Como são as coisas. Não queria. Já tá me olhando, né? E aí, conheci meu marido aos 32 e ele é 3 anos e meio mais novo que eu. O seu marido? Meu marido. Tá. E aí começou assim, já menos de um ano de namoro, um papo de que isso, que aquilo. E eu sempre falei pra ele, olha,
acho que não vou ser mãe, né? Não é Não posso algo cravar que ali, tá, mas não é algo que tá, assim, latente em mim. Eu não tinha essa vontade de maternar. Eu tinha uma vontade de ter uma família, mas não essa coisa... Ai, o relógio biológico bateu. Ou essa Eu coisa, tô muito nunca agora. é Não? coisa Bom que que você tá bateu. falando Nunca nada bateu. Eu esperava bater, daí que eu achava que eu não queria. Pô, se não bateu, é porque... Enfim. Tá errado. Então, Nossa, será que eu tô não muito quero? agora nessa fase. E, ao mesmo tempo, eu achava que eu poderia não poder engravidar, porque eu já tinha, eventualmente, com outro namorado, feito uma coisinha errada ali, nunca aconteceu. Então, eu tinha medo, talvez até falando disso agora, pode fazer sentido, me protegendo, porque talvez eu achasse que eu teria algum problema, enfim, Sim. tá? Aí, começou esse assunto e ele começou a trazer esse assunto, o Arthur, da gente congelar. E na época, 10 anos atrás, não era tão falado quanto hoje. Já era falado, Sim. mas não era tão falado quanto hoje. E aí, eu me lembro que a gente estava na casa da uma amigona, assim, que a gente chama de prima, que é filha da minha madrinha. E aí, ele veio com esse assunto, e ela estava cozinhando, eu fui pra cozinha e falei, isso é que desrespeito, pô, já falei pra esse cara, moleque. Cara, não me respeita. Já falei que não. Mas você acha que ele tem razão? Aí a Bel, nossa outra amiga, acha que ele tem razão. Eu falei assim, gurias, na boa, qual é de vocês? Sabe? Tipo, oi? Dá pra vocês ficarem do meu lado? Aí, enfim, aí rolou uma discussão, daí ele falou, posso pedir pelo menos pra gente ir ao teu médico? Aí a gente foi. Adorei o Arthur. Aí a gente foi, daí a gente conversou bastante, daí eu entendi o que era uma eventual poupança, não sei o quê. E também, como não se falava muito na época, eu não sabia. Eu achei que eu fosse ficar, sei lá, 6 meses fazendo um negócio, depois ia ter uma... Olha que anta, tá? Tipo assim, uma gravidez meio psicológica, sabe? Com o cachorro, e daí eu ia sair de lá com o óvulo, mas sem a criança, e aquilo ia virar uma frustração. Eu falei assim, gente, vai mexer num lugar que não precisa mexer. Eu tô bem resolvida. E aí eu entendi como era a sistemática da coisa, e cientificamente, o que te assegurava e tal. Desculpa. Decidimos fazer. Congelei. Há 10 anos atrás, isso. Congelei com 34, há 8. Isso a gente começou a conversar, congelei com 34. Congelei já embrião. Tá. Não óvulo, tá? Aham. E aí, falei, tá, vamos liberar. Eu não tinha, aí que tá, eu tinha todas, né, eu ficava medindo, eu botava na balança, não sei se faz sentido pra vocês. Todas as coisas mundanas e egoístas, que pode ser considerado egoísta ou não, mas que eram importantes pra mim. Seja do corpo, seja do teu jogar tênis, seja do que, não vou ter liberdade, seja do, eu gosto de trabalhar, eu trabalho desde os 15 anos. Eu tenho a minha liberdade do ir e vir tolhida, sabe? Super. Aí eu tinha acabado de fazer um documentário, eu fiz um documentário logo que eu engravidei, mas a gente estava escrevendo e formatando, que era um médico falando, quando nasce uma mãe, morre uma mulher. Eu falei, cara, assim, eu lutei muito para tornar a mulher que eu sou hoje, para ela morrer quando virar uma mãe. Tá tudo errado. Isso aí me pega. E eu botava isso tudo na balança. Só que eu não tinha o outro lado, que era o tal do amor incondicional. Que é uma coisa que as pessoas tentam explicar. Estou inteirinha arrepiada. Que é uma coisa que as pessoas tentam explicar. E nenhuma explicação do mundo vai chegar perto, porque é a maior viagem da vida. Eu fico até emocionada. Gente. É uma coisa louca. Ai, Mari, Não eu dá vou pra falar. explicar. Dá para passar a vida sem isso? Legítimo demais. Mas a partir do momento que tu experimenta isso, tu fala... Você entende, faz sentido. Uau! Né? É um novo... Abre um novo... É uma coisa que tu não consegues, eu não consigo te explicar. Então, eu tenho muito... Assim, eu sempre fui uma pessoa que não pensava muito nisso. Então, assim, não é que eu falava, quero ter ou não quero. Mas eu falava... Agora, né, na minha hora, a hora que chegar, eu vou, sei lá, eu vejo. Quando a gente pode postergar, né? Eu fazia isso. Esse relógio biológico é muito cruel. Muito. E aí eu comecei a namorar há 5 anos atrás, né, que eu acabei de terminar um relacionamento. E no meio desse meu relacionamento, veio um negócio de tipo, não, sinto vontade de ser mãe. Quero ser mãe e tal. Mas acima disso, eu quero uma família. Eu tenho uma família muito, tipo... Somos em 5 irmãos. Meu pai e minha mãe são separados, mas assim, eu me dou muito bem com meu padrasto, me dou muito bem com a minha madrasta. Com os pais do meu padrasto, os pais... Então assim, eu tenho vovó de todos os lados. Sim, eu tenho essa coisa da família muito, sabe? E eu quero ter minha família. E aí, quando eu terminei o meu relacionamento no fim do ano passado, a minha coisa principal
É tipo, eu quero ser mãe. Eu queria ser mãe, eu tava sofrendo, não era por causa do... então, agora eu entrei no processo, vou congelar. Isso dá uma... Porque Mas é eu sofri engraçado muito, como não, as nem por causa coisas do meu ex. Era porque interrompeu um plano que era tipo, gente, eu já tava pronta pra ser mãe. Sabe? Então, foi uma coisa engraçada, ao contrário da Sô, por exemplo. Porque foi uma coisa muito que eu nunca pensei muito. E aí, do nada, veio uma vontade louca, assim, tipo, quero ser mãe. Eu nunca tive essa coisa, quando eu era pequena, sabe? Eu tenho amigas minhas que sonham em ser mãe, tipo você, há anos já, sabe? Sempre tiveram essa coisa, não, quero ser mãe, quero ser mãe cedo, sabe? Sim. Eu não. É que é louco, né? Pra mim, você tava falando de tudo que veio. Quando eu tive que operar da endometriose, falaram, putz, você tem uma endometriose profunda. Cara, ligou um negócio em mim que eu falei assim, imagina eu não ter a chance. Aí me deu um desespero que tudo que eu ficava pensando, esses contras, eu comecei a pensar os positivos. Aí também, óbvio, algumas amigas nossas tiveram filho. E aí você Essa vê fase, de perto eu acho, o bom e o ruim, que é o que você falou. Total. Começo, assim, eu olho e falo, gente do céu, parabéns a todas as mães. Acho que é uma guerra no mundo. Essas mulheres têm que ser contratadas por todas as empresas, porque se elas dão conta disso, não sei se eu vou dar, daí dá aquela dúvida, dá todo Se você aquele é negócio. capaz. E também rola uma coisa muito legal nessa hora, né? Que tanto eu e essa minha outra amiga, a gente tinha umas brigas com as mães, assim, toda hora. Porque meu pai é o máximo, e minha mãe não sei o quê. E aí, quando você chega nessa hora, eu nem nasceu o filho, mas só de eu pensar, eu já tô valorizando minha mãe e falo, caraca, como pode, né? Ela fez isso, e numa sessão de análise também que eu fiz, eu lá reclamando da minha mãe e do meu pai, elas falaram, Sofia, pensa você agora, você vai errar também, né? Assim, humano. Você era Olha, jovem. maternar é muito complexo, assim. Nossa. É muito complexo. A única coisa que eu posso dizer para vocês, eu tô no caminho, né? Assim, ainda muito no princípio. A Tereza tem 6, o Fio tem 3. As pessoas me perguntam, e aí, se arrependeu? Falo de maneira alguma, mas, porém, em vários momentos, eu tenho muitas saudades na minha vida. Sim. Antes de ser mãe. O que eu acho legítimo. Super. O que eu acho que estaria mentindo. E que assim, bom me que dá- você tem saudades, né? E o que me traz uma sanidade, uma sanidade e uma nostalgia, assim. Mas eu não os trocaria. Conheço gente que eventualmente já se arrependeu. Sim, existe. Eu conheço também. Existe. Do mesmo jeito, a sensação, ela é muito única e particular, né? Então, ela vai ser sempre legítima. Podem os jogadores de plantão quererem vir julgar e o que for, mas, assim, a sensação é muito única. Eles não vão conseguir, né? Assim, E cada um tem o seu, colocar ali um patamar e falar, tá aqui. É muito particular. Então, para mim, o amor incondicional não veio de uma hora para outra, não é que nasce, tu fala, não. Eu achava muito pelo contrário, muito pelo contrário. No começo é uma insegurança louca, assim. Você meio que não sabe o que fazer, né? Te entendendo como, assim, quase uma crise de identidade ali, entendendo que as tuas prioridades mudaram, mas assim, mas como e tal. Fundamentando o teu mundo novo, assim, sabe? Mas a partir do momento que ele é construído, que esse amor ele é construído, assim, cara, é uma viagem. Eu não sei dizer assim de droga, não droga, porque não é a minha vibe, mas assim, é uma loucura. Que loucura. É uma coisa muito avassaladora, assim, muito divina. Eu não sigo nenhuma doutrina religiosa, assim, como preceito de vida. Eu sigo, enfim, eu tenho a minha fé. Mas é muito divino. É muito Mari, grande, assim. E nessa, imenso. Pra mim, eu acho também uma outra coisa que Bom, eu sou capricorniana, então eu já vou pensando nos pontos. Ela já assim, meu filho já tá com 18 anos, já tô preocupada de dar o carro. Sabe aquela coisa, assim? Mas uma coisa que eu acho muito louco, né? Você tava contando toda a sua experiência. E eu tava pensando, cara, que louco, né? Porque toda essa vida também, para os seus filhos, vai trazer muita coisa de tudo isso que você passou. Você escolher uma forma
de criar, de passar, tipo, muito do que... Desde a hora que você falou, meus pais me chamaram pra perguntar se eu queria tomar o hormônio ou não. Então, você acha que essa base você usa muito? Eu sou muito privilegiada, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho uma família muito incrível, assim. Minha família de matriz, assim, é muito incrível. Muito. Eu acho que também uma das coisas que me fez seguir e ir bem na minha carreira que eu escolhi lá atrás, assim, que meio que fundamentou tudo que eu sou hoje, né? Que me abriu um mundo de possibilidades, foi muito porque eu sempre soube que eu tinha para onde voltar. Isso só me fazia ir mais, Sim. sabe? Isso só me encorajava. E, cara, eu tenho assim, se eu puder passar a educação que eu tive para os meus filhos, eu acho que eu sou a mulher mais Não, e com certeza feliz você do vai. mundo. Claro que com erros e acertos. Sim, Hoje em dia, sim. eu lembro de episódios específicos, eu dou risada com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa super leve, gostosa, engraçada, escrachada, grande no sentido literal. Minha mãe é uma mulher gorda, maravilhosa, com a autoestima na lua. Tá sempre de batom vermelho. Ai, que demais. Ela é grande, ela é imensa e não só no físico, sabe? Ela ocupa sei. esse ambiente, vocês iam ficar assim, ela... Adoro. Vamos Sei. trazer a mãe da ela Mari. é Quero trazer a mãe maravilhosa. da Mari aqui. Eu também acho. Meu pai é um cara amoroso, generoso, profundo, espiritualizado, Isso é amado. muito bom. Meu pai é assim, ele é uma unanimidade, que é tão raro, assim, sabe? Então eu sou muito, 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 muito afortunada, assim, eu sou muito, meu Deus do céu. Sei, eu sou entendo. Muito, muito, muito Eu sortuda. entendo quando você olha isso, porque Porque isso eu me tenho isso fundamenta. muito com a minha mãe também. Com meu pai também, assim, eu olho e fico, nossa, eu sou muito sortuda. Até com os erros deles, porque não foi, né? Acontece. Não, claro, tá? Eu não falo isso aqui, todo mundo. Não foi já margarina. tive perrengue, já tive crise, já fiquei tempos sem falar com a minha mãe, já tive adolescência, Sim. enfim. É isso, eu também. Meus pais separaram, já teve um monte de briga, mas assim. Mas no maternar, Que a coisa volta, que né? a coisa. E aí que tu. Eu acho Eu que acho que- volta muito. E eu acho que tem um momento da vida também. Tipo, hoje, eu agora com 33, eu me vi voltando pra casa da minha mãe. Né? Uma coisa que eu já tava, né, com o pé pra fora, já trabalhando, totalmente independente e tal. E aí eu voltei pra casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu cheguei meio armada, assim, sabe? Não vou ficar aqui muito tempo e tal. E aí minha mãe é muito especial. Muito, Você conhece? eu Minha mãe é amo uma mulher especial. A minha mãe, ela só, assim, me acolheu, me botou no colinho dela e falou, tudo bem, aqui você não tem que se armar, sabe? Tá tudo bem. E foi ali que eu comecei a, né, Você vê, a pra voltar. sempre. Essa coisa da mãe cuidar, enfim, do jeito dela, né? Porque cada um tem um jeito, esse estereótipo, que nem estereótipo de vó, que vovozinha é assim, nem sempre, né? Assim, cada um tem uma cada coisa. um tem o seu. A minha avó até não porque, é assim. Para minha filha, né, pelo meu trabalho, eu viajo bastante. Sim. Isso é uma coisa que complica, é um fator que complica. Então, o Fio, que é o meu pequenininho, ele ainda tem bastante medo, assim, de quando eu saio. A TT já entende, a mamãe vai, a mamãe Volta. volta. Então, ela sempre... A TT já é mais empoderada nesse sentido, mais corajosa, mais cheia de si, mais autossuficiente, digamos. Sim. Aham. Mas não é uma questão de gênero, tá? De ser menino ou menina. São Personalidade. personalidades diferentes. E também a idade. Mas nasce uma mãe... Não que morre uma mulher, tá? Que aquilo eu não acho que faça sentido. Ai, mas bom. nasce Isso uma me mãe, assustava. nasce uma culpa. Assim, é constante. Nossa, não sei se eu tô preparada. É constante.